Bom dia, pessoal do terceiro ano. Tudo bem aí? Vamos ver um pouquinho agora de semelhança de triângulos, lá no setor MG, capítulo 6. Vamos lá? Bom, a gente sabe que o fato de você ampliar uma figura nem sempre vai ser o fato de você fazer uma figura semelhante, né? Igual o nosso gatinho prevenido aí, né? Se eu amplio somente a sua altura, ele vai ficar deformado, ele vai ficar todo espichadão. Se eu deformo, aumento, altero somente a sua largura, eu estou esticando a minha imagem aí, né? Então, apesar da gente saber que é o mesmo gato, são imagens bem distintas, bem diferentes. Uma muito comprida, uma muito larga, certo? Mas, se eu aumento simultaneamente ambos na mesma proporção, eu consigo ampliação perfeita, né? Então, não basta eu entender que tem o mesmo figura, que tem o mesmo desenho, tem que ter exatamente o mesmo formato, ok? A definição que a gente tem para semelhança é o seguinte: se eu tenho dois triângulos e eles possuem os mesmos três ângulos, observe aí que o ângulo C, o ângulo D, o ângulo A, o ângulo E, o ângulo B e o ângulo F, respectivamente, cada um é igual ao seu correspondente, certo? Então, se eu tenho que os três ângulos são congruentes, eu garanto a semelhança, o tiozinho aí é símbolo de semelhança, eu garanto que o triângulo ABC e o triângulo DF realmente são semelhantes, certo? Eu poderia imaginar também sobre os seus lados correspondentes. Eles têm que ser proporcionais. Como assim proporcionais? Observe o seguinte: se eu pego o lado A e o lado E, observe que os dois formam os mesmos ângulos. Ângulo 1, ângulo 2, ângulo 1, ângulo 2. A razão entre eles foi igual à razão de todos os lados que seguem isso. Tá vendo? B dividido por F, C dividido por D, né? C e D formam o ângulo verde aqui, o ângulo 1, assim como D, certo? Então, quando eu tenho uma semelhança, essa razão ela vai funcionar, não é à toa que a gente chama aqui razão de semelhança. Eu poderia trabalhar apenas com os dois, poderia trabalhar apenas com os dois, poderia trabalhar apenas com os dois. O que vocês precisam entender é que nada mais é do que uma regra de três, onde de três caras vai faltar um para você descobrir, ok? A consequência que isso gera. Então, observa comigo. Se as razões são todas iguais, elas são iguais a um número, uma constante. Né? Essa constante aí, a gente fala também que ela é uma constante de proporcionalidade, uma constante de semelhança. Como assim? Vamos supor que K fosse 2. Então, quando que a divisão dá 2? Quando o numerador é o dobro do denominador, certo? Então quer dizer que se K é 2, a razão de semelhança igual a 2, significa que os caras do numerador é o dobro do tamanho dos caras do denominador. Se eu tivesse lá 0,25 ou 1 quarto, significa que os caras de baixo são 4 vezes maior do que os caras de cima, certo? Então uma razão de proporcionalidade. É interessante a gente entender que isso vai servir para qualquer elemento homólogo, certo? Uma altura, um raio de um círculo circunscrito, escrito, perímetros, certo? As áreas vão sofrer também uma proporção, só que mais à frente a gente vai entender que precisa fazer um ajuste de dimensão, certo? E se esse K for igual a 1, ora, para divisão da 1 é porque eu estou fazendo divisão de mesmos. Então significa que os dois triângulos, os com os lados ABC e com os lados EFD, são o quê? São exatamente iguais. São triângulos mais que semelhantes. São triângulos congruentes. Certo? O teorema fundamental de semelhança nada mais é do que aplicar o teorema de Tales, que a gente já viu, é aplicar
o feixe de paralelas cortado por transversal e entender como que funciona propriamente a semelhança. Então, observe que eu estou pegando o triângulo ABC e estou traçando DR paralelo ABC. Então, se eles são paralelos, o que acontece? Eu vou ter que o ângulo A e o ângulo A realmente são congruentes. Então, nos dois triângulos tem um ângulo A. Eu tenho o ângulo B e o ângulo D iguais também, congruentes. Eu tenho o ângulo C e o ângulo E também congruentes. Por que eu tenho essas certezas? Ora, eu tenho meu feixe de paralelas, né? Então, DE e BC, minhas paralelas, cortado pela transversal AB. Dessa forma, eu tenho ângulos correspondentes e eles são congruentes. Quando eu olho para o lado de cá, é a mesma história. Eu tenho a transversal, AC, então os ângulos azuis aqui são ângulos correspondentes, logo congruentes, são iguais. Então, eu tenho a congruência angular me garantindo a semelhança. Então, o teorema fundamental da semelhança de triângulo é só uma aglomeração de tudo que a gente já sabe, certo? Então, sempre que eu pegar um triângulo e dividir esse triângulo de tal maneira que esse segmento que divide é paralelo a qualquer lado, o triângulo formado vai ser semelhante. Eu já tenho essa garantia dos três ângulos, eu vou poder trabalhar aquelas proporções que a gente viu anteriormente aí, ok? Os casos de semelhança, porque a gente sabe que a soma dos três ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180. Dessa maneira, se eu já tenho dois ângulos, o terceiro é evidente, eu não preciso nem sequer raciociná-lo, certo? Então, se eu já garanto que dois triângulos têm os mesmos dois ângulos, eu já tenho a garantia de semelhança desses triângulos, porque, como consequência, o terceiro tem que ser igual também, porque a soma desses três é sempre a mesma, 180 graus, certo? Um segundo caso é quando eu tenho esses três elementos, lado, ângulo, lado. O detalhe é que os lados que eu tenho é os lados que formam esse ângulo que eu vou ter também. Então, observa a figura. Ó. Se eu tenho essa abertura, certo? Com o segmento QP e o segmento QR, com essa abertura e esses tamanhos, esse segmento é único. Do mesmo jeito, eu pensaria aqui no menorzinho, certo? Então, se esse segmento aqui é n vezes menor que esse aqui n vezes maior que esse, entenderam aí a palavra? Com o mesmo ângulo, eu já tenho a garantia de semelhança. Então, eu já posso dizer que a razão entre eles vai funcionar, a proporção entre eles vai funcionar. A partir do momento que eu já tenho uma congruência angular, eu preciso apenas de uma única proporção e não envolvendo os três lados, certo? Tem uma terceira, né, que está bem óbvia, a gente viu aí do próprio caso de semelhança, é quando avalia os três lados. Então, se eu tenho os três lados e a proporção funciona, eu garanto que eles são semelhantes. Então, a partir dos três lados, fazendo a proporção, eu garanto a congruência angular. Da mesma maneira que a congruência angular também garante a proporção, certo? Ok? Tudo muito simples. Peguem a fundo nas atividades aí e a hora que pintar a dúvida, entre em contato comigo. Aquele abraço.